Mas enfim, o nosso verdadeiro menino de ouro, o nosso Rian Francisco, já iniciou a transição física, foi o que anunciou o São Paulo ainda ontem, né? Por conta das atividades de ontem, em recuperação de cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, recebeu alta da fisioterapia e iniciou o seu processo de transição com a preparação física e na tarde de ontem fez exercícios específicos no gramado. É a última etapa, né, que um jogador tem que passar antes de ficar de fato à disposição do treinador depois de uma lesão, passando por essa transição no gramado já, né? E aí, daqui a pouquinho, então, daqui a alguns dias, algumas semanas, já deve ficar à disposição também para estrear na temporada, voltar ao combate com a camisa do São Paulo Futebol Clube e podermos ter um pouco também de Rian Francisco, uma minutagem boa para a gente voltar a ver o garoto que nas suas primeiras oportunidades, que não foram muitas, já se destacou, fez gols, foi importante e, é claro, tem muita expectativa sobre ele, né, Vanessa Dias? Será um grande reforço. Temos o André Silva também, logo voltando também. O Caleri já começou a temporada muito bem. E aí o Rian Francisco também voltando a ser opção daqui a pouco para confirmar essa trinca de centroavantes. E quanto mais opções para o Crespo, melhor para a gente também. E assim, o que a gente imagina para o ano de 2026 do São Paulo é óbvio. A gente não tem muitos reforços, os que tiveram estão indo muito bem, aliás. Só que eu acho que muitos desses reforços que a gente pode falar tá dentro do próprio elenco. É o caso do próprio Caleri, que retornou. O Lucas acho que pode ser considerado também um reforço para essa temporada, porque na temporada passada ele ficou indo e voltando e perdeu boa parte, né, do ano, assim, das competições. E o Rian Francisco e o André Silva se encaixam nisso também, né, que perderam boa parte da temporada 2025. E o Rian, assim, com uma lesão grave, né, um problema muito sério, que ele se lesionou no treino. Ele fez 3 gols pelo time profissional de São Paulo até o momento, com 16 jogos disputados, e desses 16 jogos, nem todos ele foi titular. Então, assim, ele tem faro de gol total. E na Copinha do ano passado também, que o São Paulo foi campeão, ele fez 10 gols na campanha, ele foi artilheiro. Então, assim, a gente já estava na expectativa no ano passado para poder ver mais ele como titular, ele ajudando o time, essa coisa toda, e agora a gente tá ainda na expectativa pelo retorno dele. Eu estava muito na expectativa pelo retorno do Rian, porque o São Paulo soltava as notas, os boletins de treino, e a gente não via nada relacionado ao Rian, e aquilo ficava, pô, quando ele volta, e a gente tá indo agora para março e agora que ele está retornando, né? Começando esse processo agora de se aproximar realmente do retorno. Eu quero ver muito dele porque eu acho que ele pode ajudar muito o São Paulo. O que me deixa um pouco mais confortada, assim, vamos dizer, com esse retorno do Rian, é que eu acredito que a gente vai poder ver ele esportivamente, vai poder aproveitar ele esportivamente. E assim, quero muito que a nova diretoria do São Paulo não o venda assim de imediato, porque assim ele vai chamar muita atenção, porque ele já vinha chamando atenção. Então, assim, que a gente possa aproveitar o máximo que a gente conseguir do Rian, porque a gente sabe que em algum momento ele vai ser vendido, mas que ele realmente possa ser vendido pelo valor que o São Paulo que merece por ele, assim, que ele possa que a gente possa aproveitar muito dele, que ele possa ajudar muito o São Paulo antes que isso aconteça, né? Ele tem um contrato até 2029, um contrato longo, aí, então o São Paulo tá se blindando também em relação a isso, eu acho importante, mas eu acho que ele é uma alternativa excelente para o técnico Hernan Crespo pelas características dele. A gente tem muitos atletas ali que vêm da base, que são aqueles jogadores de maior velocidade, que jogam pelos lados do campo, e ele tem essa característica de centroavante mesmo. Ele, André Silva, vem para agregar e muito. Então, estamos na expectativa pelo retorno do Rian. Eu acho que tanto ele quanto o André vêm como substitutos assim do Caleri, vamos assim dizer, que é óbvio, talvez não mantenha o mesmo nível, mas que são boas alternativas, até porque o Rian ele está em desenvolvimento ainda, ele vai voltar de lesão, ele é um garoto jovem, tem 19 anos, então vamos dizer que ele oscila em algum momento, o que é normal. Então, mas eu acho que assim, a gente consegue manter o nível do elenco assim bem alto, ainda mais pela expectativa que a gente tem em relação ao Rian. Então eu tô muito animada, porque é um jogador que eu quero ver muito em campo. Eu tenho ansiedade pela questão do Rian mesmo, de poder ver ele atuando assim como ele jogava na base. Porque de 2023 para 2024, dessas 2 temporadas, ele fez 80 gols. É um número muito alto. Então, óbvio, a gente sabe que é diferente, mas a expectativa para vê-lo em campo atuando e ajudando o time profissional de São Paulo é muito alta. E o Paulinho mandou aqui: resgataram o nosso soldado Ryan. O Kaique, foi uma pena mesmo a lesão dele na temporada passada, ainda mais no momento em que talvez ainda estivesse recebendo menos oportunidades do que a gente esperava, mas os minutos que ele recebia, ele aproveitava, fazia gols e mostrava a qualidade que ele tem, ainda sendo um jogador muito jovem, né, em transição ainda. A gente sabe como esses primeiros momentos de um jogador saindo da base para o profissional não são nada fáceis. Então, se tinha muita expectativa de ver o Rian, talvez fosse uma das notícias mais positivas do primeiro semestre
da temporada passada. Infelizmente acabou sofrendo essa lesão e agora fica a expectativa pela volta dele, né, para que possa também contribuir. A gente sabe como vai ser importante para o São Paulo ter seus 3 centroavantes saudáveis, tanto o Caleri começando muito bem, o Rian agora voltando e também o André Silva, meu caro Kaique Silva. Olha, só se vocês me permitem discordar só de um ponto de vocês, daquilo que disse a Van e também agora que você citou, né? O Rian como centroavante, de fato, ele sempre foi um centroavante na base, mas pela característica dele, ô Boni, por não ser um cara muito alto, não ser um cara, aquele cabeceador, que ele não ter a mesma característica do Caleri e do André Silva, que são bons na bola aérea, que podem agregar também na bola aérea, cara, eu vejo total possibilidade, até com essa formação atual do Crespo, dele fazer uma dupla com o André Silva. Dele também poder ser o substituto do Luciano e não propriamente o substituto do Caleri. Eu vejo, por exemplo, agora o São Paulo com opções para Caleri e Luciano estão fora, precisa jogar com o time reserva. Cara, não é um alto nível um ataque de Rian Francisco e André Silva? Não seria um nível de um ataque brigador você ter um Tapia e Rian Francisco? Ou o Tapia e o André Silva? A qualidade técnica do Tapia ela é muito questionada, mas o quanto ele se entrega, o quanto ele é um cara que se entrega para o time, é importante. Então, eu acho que o Crespo passa a ter boas opções, excelentes opções no elenco num todo. Se falta para outras posições, para a zaga, por exemplo, o substituto já não mantém o mesmo nível. Eu tenho minhas dúvidas se sem o Alan Franco no domingo, quem é que vai jogar? Pô, para mim não tem outra opção, para mim vai ter que ser o Arboleda. Ah, mas o Arboleda foi pro Equador, perdeu vários treinos, tem o limite de estrangeiros no Campeonato Paulista. Cara, para mim tem que ser o Arboleda, porque perde muito, cai muito o nível se você colocar o Tolói para jogar do lado do Sabino. Cai muito o nível se você colocar o Ferraresi, porque ele não vem desempenhando bem, apesar do Ferraresi ter sido um cara até de algum certo ponto confiável na temporada passada. Mas para mim vai ter que ser o Arboleda. Ah, mas o Arboleda foi pro Equador, ficou um tempo fora, apareceu lá no jogo do Barcelona de Guayaquil contra o Messi e tal, não pegou bem. Gente, é o que tem. Não dá para você pensar em colocar o Tolói numa decisão, numa semifinal de Paulista, colocar o Dória, por exemplo. Gente, não tem condição. São contratações questionáveis. A gente não entende nem por que essa dupla de zaga voltou 11 anos depois pro São Paulo. Então, assim, se falta pra zaga, falta de repente uma reposição em alto nível para as laterais, porque o Wendel não consegue jogar, o Mike ainda é novo, o Cedric nem jogador sabe? Se falta opções para os volantes, você perde um Marcos Antônio e Danielzinho, cai bastante o nível, pelo nível de atuação dos demais volantes, o Luan, a gente não sabe como é que vai voltar, como é que ele vai ser confiável na temporada num todo. No ataque eu já acho que a coisa muda. No meio, na meiuca ali de armação, já dá uma melhorada. O Cauli hoje é o substituto imediato do Lucas, por exemplo. Já dá uma agregada de valor. Em nível, você ainda tem um jogador bem interessante. E no ataque, cara, você tem a opção de poder usar a dupla André Silva e Rian Francisco. Acho que para mim será a dupla reserva imediata de Luciano e Caleri. Eu vejo o Rian podendo atuar como segundo atacante tranquilo, porque é uma função que o Luciano pisa muito na área. O Luciano tá toda hora ali finalizando. Então eu acho que o Rian pode se dar bem jogando como segundo atacante, como uma dupla de centroavantes, de repente. É uma formação um pouco diferente dessa utilizada hoje, mas acho que pode dar liga.